Vadir, ontem a gente teve essa novidade, foi aberto um inquérito contra o senador Sérgio Moro, em função das denúncias feitas pelo ex-deputado Tony Garcia. O inquérito foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, foi pedido pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. A gente publicou alguns trechos, a gente até trouxe o Tony Garcia ontem aqui. O pedido menciona muito a Lava Jato, é um caso muito sério. O Moro, ele, durante muitos anos, ele manipulou o Tony Garcia, usando o Tony Garcia como uma espécie de espião dele para espionar autoridades judiciais. E o que você acha disso, Vadir? Olha, Miguel, já passou da hora, não é, de o sistema de justiça brasileiro passar limpo a chamada Operação Lava Jato. Todos nós sabemos que ali, né, isso ficou mais nítido com os diálogos que foram publicados primeiramente pelo Intercept e depois os diálogos da Operação Spoofing, né, ficou claro que ali se praticavam crimes, né, que havia um conluio entre juízes e procuradores, né. E esse relato desse ex-deputado, Tony Garcia, né, obviamente que as alegações dele vão ter que ser provadas, mas tem muita plausibilidade, né? Tem muito cheiro de verdade ali. Agora, cheiro de verdade não é verdade. Cheiro de verdade, a verdade ela tem que transparecer, e é para isso que se abriu a investigação corretamente. O ministro Toffoli, ao mandar abrir investigação atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, agiu corretamente, sem sombra de dúvida, né? E acho que o Procurador-Geral não teria pedido a abertura dessa investigação se não houvesse ali elementos indiciários muito fortes, né, para que o Sérgio Moro seja investigado por mais essa, né, um rol ali de atividades em tese ilícitas, né, praticadas pela Lava Jato, pelo Sérgio Moro, pelos procuradores, enfim. Então vamos ver aí o andamento dessa investigação. Mas isso é gravíssimo, né? Um juiz, se for verdade o que o Tony Garcia afirma, agindo como um mafioso, né? Usando, né, alguém para produzir grampos, para se infiltrar, né? Um agente privado, né? Não era um agente policial. Um agente privado que foi coagido e foi chantageado pelo relato do Tony Garcia para agir dessa maneira. Uma das histórias mais cabeludas do Tony Garcia tá no despacho do STF, é que ele teria usado um suposto agente da ABIN, né? E o Brasil inteiro quer saber que agente da ABIN é esse, porque, evidentemente, é completamente descabido isso, mas foi apresentado o Tony Garcia como agente da ABIN, e o Moro ainda obrigou o Tony Garcia a pagar os custos de hotel e de aluguel de carro desse suposto agente da ABIN durante meses, quase um ano, para espionar, porque esse agente da ABIN ele teria conhecimento de técnicas de grampo para espionar. O que você acha disso? Não, isso é absurdo, não é isso que eu estou te dizendo. É algo, é um comportamento padrão de máfia, né? De uma família mafiosa grampeando a outra, né? O grupo rival, a família rival, né? Ao que parece, pelo que o Tony Garcia relata, o Moro queria ter na mão, né? Queria ter sob sua tutela, né, juízes, desembargadores, né, para
possivelmente fazer chantagem, né? Quer dizer, então é mais um crime, né, que se atribui a Sérgio Moro e que precisa ser investigado, né? Investigado e, enfim, que se vai às últimas consequências, né? Porque não é possível conviver, ao longo desses anos todos, né, sobretudo depois da publicação dos diálogos, conviver com a ciência de que a Lava Jato praticava esses crimes gravíssimos contra o Estado Democrático de Direito. A Lava Jato, ela patrocinou ou ajudou a patrocinar diretamente um golpe de Estado, que foi a deposição da presidente Dilma, ajudou a colocar na cadeia o maior líder popular da história do país e impediu que esse mesmo líder, né, se candidatasse, e era o franco favorito na época, se candidatasse nas eleições de 2018, ou seja, ela influiu no resultado das eleições, né? Tudo isso, pelo que nós vemos, praticando desvios de finalidade, praticando crimes dos mais diversos, e esse é mais um, né? Esse relato do Tony Garcia revela mais um crime gravíssimo que teria sido cometido por Moro lá e seus sequazes lá na Lava Jato. Outro ponto importante, Vadir, é que o despacho ele pede oitiva, ou seja, ele inclui no inquérito não apenas o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o personagem principal, é o protagonista, mas ele pede oitiva da Rosângela Moro, em função das ligações que ela teria via o seu escritório de advocacia, com outros elementos, do Deltan Dallagnol, que o Tony Garcia, ele reiteradamente, ele vem dizendo que participou dessas negociações escusas, Deltan Dallagnol, e outros procuradores. Então, isso também está... Eles também têm o seu vídeo. Eu até separei um trecho aqui. Coloca aí, Gui, um trecho do... oitivas de Hart, Moro e Dallagnol. Aí, um trecho do documento. A partir dos relatos de Tony Garcia, a autoridade policial entendeu que possam existir diversas situações de chantagens, coações e ameaças e constrangimentos até os dias atuais. Com esse relato, entende a autoridade policial, que no caso é a Polícia Federal, a necessidade, momento oportuno, de oitivas de Gabriela Hart, Sérgio Moro, Rosângela Moro, Deltan Dallagnol e membros remanescentes do sistema de justiça criminal que compuseram a força-tarefa da Lava Jato ou com ela atuaram. Por fim, a autoridade policial apontou que os fatos narrados por Tony Garcia e consonante com o narrado consonante com o narrado por Alberto Youssef, que envolveu a alocação de uma escuta ambiental clandestina na cela que ocupava na Superintendência da Polícia Federal no Paraná, ao que tudo indica, para gravá-lo junto com seus advogados. Lembrando que Tony Garcia, ele diz também que o Moro pediu, é tão absurdo que até o Moro pediu para o próprio Tony Garcia gravar a conversa com o seu advogado. Vadir, tem um ponto também nessa história toda, que é sempre importante a gente enfatizar, que são os crimes contra a ordem econômica nacional. E a gente, que é do Rio de Janeiro, a gente sabe como foi o estado que mais sofreu com isso, inclusive esses estragos agora provocados pela chuva, também são derivados da falta de estrutura, falta de infraestrutura, de um estado falido, em função também de tudo que aconteceu com a Lava Jato. Como é que você vê essa questão da influência da Lava Jato contra a ordem econômica nacional? Olha, Miguel, fato sabido que a Petrobras, cuja sede, né, se localiza no Rio de Janeiro, a Petrobras é um fator, sempre foi, desde a sua fundação, um fator importante, um instrumento importante na economia do Estado do Rio de Janeiro, né? E
o que a Lava Jato fez foi, obviamente, ela não quebrou a Petrobras, né? Talvez o objetivo maior fosse esse, mas desmoralizou a Petrobras e impôs a Petrobras desinvestir. É claro que isso foi complementado depois com a política econômica de Temer, sobretudo de Bolsonaro. Mas a Lava Jato facilitou esse trabalho, né? A Petrobras, ela se viu numa contingência, né? Sobretudo por conta das empresas né, que, com Odebrecht e diversas outras, né, que tinham contratos com a Petrobras, a Lava Jato quebrou essas empresas. A Lava Jato causou desemprego, né? A Lava Jato causou desinvestimento. A Lava Jato decretou prejuízos de monta a economia brasileira. Então, rapaz, se nós formos medir aí os malefícios da Lava Jato, esse legado que é um legado verdadeiramente maldito na política e na economia, né, do país, né? Olha, essa turma, sinceramente, eu fico me perguntando se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, né? Se o capitalismo norte-americano, isso não seria possível, mas se aqui num cenário, né, em que nós imaginássemos órgãos do sistema de justiça atentando dessa maneira contra a economia, essa turma já estaria em cana há muito tempo, né? E com penas pesadíssimas, né? Então, agora vamos ver, agora há uma decisão, há uma determinação, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse caso, né, mandando abrir investigação. Vamos ver, né, se dessa feita as coisas andam de fato, né, e esse legado maldito que a Lava Jato deixou, né, o país possa cobrar, né, possa cobrar desses agentes todo o mal que fizeram ao país, à política, à democracia, à economia, né, porque é algo com o qual nós não podemos mais conviver desde a revelação desses diálogos, né? O Sérgio Moro, ele rompeu o silêncio, ele respondeu através de uma postagem. Vamos ver aqui, para a gente comentar. Coloca aí, Guia, o que o Moro respondeu. O Sérgio Moro: não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime, mas lamento a abertura de inquérito sobre fatos de quase 20 anos atrás e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem elementos que as suportem. O que você acha dessa resposta aí, Vadir? É um misto de bravato, né? Para falar com a sua bolha, né? E, como sempre, a desqualificação, como ele fez com o Tacla Duran. Todas as vezes que o Tacla Duran vinha com uma revelação, né, que incomodava a força-tarefa, ele era desqualificado, né, pelo Sérgio Moro. E agora com o Tony Garcia, né? Então, é uma velha tática. Agora, se de fato o que o Tony Garcia está alegando, né, se isso for demonstrado, os dias do Sérgio Moro estão contados, né? Ele possivelmente vai perder o mandato, né, de senador, ou seja, perde imunidade parlamentar e vai se ver aí, possivelmente, numa situação de ter que responder às acusações na planície, né, sem se valer de imunidade, de foro privilegiado, enfim, né? Então, ele está numa situação bem complicada. Bem complicada. Duas perguntas, Vadir. Você acha que esse inquérito contra o Sérgio Moro, ele, de alguma forma, influi no processo em curso? Inclusive, deve ter um julgamento esse mês, no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que vai julgar a possível cassação do mandato de senador de Sérgio Moro. Primeira pergunta. A segunda, se você acha que ele pode ser preso
Olha, Miguel, acho que os fatos do processo de tramitação lá no TRE não diz respeito, né, a essa... Me parece, eu não conheço a fundo, mas lá no TRE ele está sendo acusado de abuso de poder econômico, né, no processo eleitoral. Então, eu acho que uma coisa me parece que não dialoga com outra. É claro que mais uma acusação dessas contra o Sérgio Moro acaba consolidando uma imagem ruim acerca da reputação dele, né? Se isso pode ter influência na subjetividade dos juízes lá no TRE é uma coisa. Agora, objetivamente, os fatos não dialogam ali entre si, porque são fatos diversos. Agora, em relação à possibilidade de prisão, né, qualquer cidadão que pratique crimes, né, devidamente demonstrados, se for condenado, qualquer cidadão, dependendo do crime que cometeu, pode parar na prisão. Então, Sérgio Moro não é diferente de ninguém, né? Embora ele, ao longo aí da sua trajetória, ele tenha querido, né, construir uma persona, uma imagem de combatente da corrupção, uma imagem imaculada, né? E agora está se vendo aí, né, que isso não passava de um castelo de areia. Claro, mas é claro que se ficar demonstrado que ele cometeu o crime, ele, como qualquer um de nós, está sujeito à pena de prisão, dependendo do crime que tenha praticado. Então, é possível que ele vá para a cadeia? Se essas imputações contra ele forem de fato demonstradas, né?